Agradecemos ao Senhor que na sua graça e na sua agenda tenha providenciado poder ter comunhão com os irmãos. Esperamos a presidência dele, com a ajuda dele, Amém. mover do seu Santo Espírito como ele desejar em nosso meio. Obrigado, irmã. Vou começar lendo, com a ajuda do Senhor, uma passagem que está em Marcos. É uma parábola que somente aparece no Evangelho de Marcos. Estão nos primeiros capítulos de Marcos. Capítulo 4, entre os versos 26 e 29. No capítulo 4, no início, ele falou também, como em Mateus e em Lucas, da parábola do semeador. Foi registrada por Marcos. E depois dela, foi registrada esta outra parábola do crescimento da semente, e depois a semente de mostaça, que também por Mateus e Lucas foi registrada. Semente de mostarda. Bem, mostarda, obrigado. Sim. Então aqui, no capítulo 4, versos 26 a 29, está esta parábola que vinha complementar aquelas anterior e posterior, semeador e semente de mostarda. Eu vou ler da versão Reina e Valera da revisão 1960 em espanhol, mas vou procurar passar para o brasileiro. E digo com alegria brasileiro, porque um irmão querido nosso, um irmão que estava em comunhão conosco lá na Colômbia, que alguma vez estivemos viajando juntos com ele, junto com o Alpiville, os três para o Brasil. O Senhor falou para ele quando estava na Colômbia, antes de ir para o Brasil, e lhe disse: aprende brasileiro. E ele perguntou: Senhor, português? E o Senhor respondeu: brasileiro de novo. Então, se o Senhor chamou brasileiro, eu me alegro. Eu aprecio o Brasil, não que não aprecio Portugal. Uma vez estava no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, e estava esperando numa sala para abordar um avião, e fui o primeiro em chegar naquela sala, e depois chegaram dois portugueses e começaram a falar em português, e eu não entendi senão 40%. E o brasileiro entende um pouco mais, como 90 e tantos %. Então compreendeu o Senhor quando falou brasileiro e não português. Então vou procurar passar para o brasileiro aqui desta versão de castelhano. Mas vocês podem comparar com as distintas traduções que pode haver aqui. Sim. E assim, chegando através de várias janelas, tocamos o espírito da palavra, podendo ouvir várias traduções, fazendo a comparação, para pegar o sentido. Sempre, quando se ensina alguma língua, se ensina a fazer uma leitura e logo contar com as suas próprias palavras o que limos, não repetindo cegamente, senão pegando o sentido com nossas próprias palavras. Por isso é bom ler em várias traduções, isso é o que é proveitoso, e por isso eu falei isso. Então vamos lá, Marcos 4, versos 26 a 29. Vicia además. Interessante esta palavra además. Ou seja, que sempre temos que ter em conta
o contexto tanto geral da Bíblia como o imediato e o imediato. O contexto imediato, neste caso, esse además, nesta coleção de parábolas de semente, semeador, crescimento da semente, semente de mostarda. Então é um contexto imediato. Ajudou o Espírito Santo a Marcos para juntar essas parábolas, e graças a Deus que seguramente Pedro já tinha falado dele e Marcos guardou. E guardou para nós hoje. Graças, Senhor. Então aí fala isto nesse contexto, nesse florilejo de outras parábolas relacionadas com semente e com crescimento. E que falam do reino de Deus. Assim é o reino de Deus, como quando um homem lança semente na terra e dorme e acorda de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem que ele saiba como, porque do suyo leva fruto à terra, primeiro erva, logo espiga, depois grão cheio na espiga, e não fala uma data exata, não disse dia e hora, não se refere a tempo cronológico, de relógio, de calendário, sino a tempo kairos, de maturidade, de sação. E quando o fruto está maduro, em seguida, era o que estava esperando, se mete a fosse porque a cega tem chegado. Não aparece nenhuma nota ao pé de página, não associa com outras passagens paralelas. É uma parábola que somente lembrou aqui em Marcos. Graças a Deus. Conservou para nós. Também quer nos falar por ela. E fala que assim é o reino de Deus. O reino de Deus avança progressivamente e começa por uma semente que sabemos que é o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do homem, que é a palavra de Deus, feita carne, que foi colocado em terra como grão de trigo, que em outro lugar ele disse, se o grão de trigo não cai em terra e morre, não leva fruto, mas se morre, levará muito fruto. Então, ele mesmo é aquele grão de trigo que caiu em terra para poder dar muito fruto. E o fruto é a própria vida dele, passando pela saiva, por toda aquela planta e produzindo primeiramente folhas. Podemos falar, aí está o trigo. Sim e não. Aí está ainda em possibilidade. O ADN, o DNA, está aí pronto para conduzir essa planta a uma maturidade. Se não houvesse aquela erva, não haveria depois espiga. Mas ainda a erva não é espiga. Mas é necessária por um tempo. E esse tempo, o semeador, aquele trabalhador, com paciência está esperando que se chegue o momento da maturidade. Então aqui nos fala de um processo, não só das pessoas individuais, sino do reino coletivo. Mas claro que isso que é coletivo
também vai acontecendo nas pessoas que formam esse coletivo. Então, penso que há muitas passagens nas Escrituras que nos falam desse processo. Gostaria de tomar um exemplo que é primeiramente pessoal, ainda que quando foi escrito, e vamos ver agora a carta, onde podemos tomar uma das imagens que aqui está em parábola, depois traduzida, digamos, à maturidade cristã, primeiramente pessoal, mas não vai dirigida a carta a pessoas. Tem cartas pessoais que Paulo fala, por exemplo, para Tito, ou para Timóteo, ou para Filemão. O Espírito falou para todos, como também quando Cristo fala para uma igreja no Apocalipse, o Espírito Santo usa o que Cristo fala para uma igreja e aplica para todas as igrejas. Assim disse o Filho do Homem, que tem a espada na boca e tal, como fala para Tiatira, como fala para Pérgamo. Mas depois que fala ele para Pérgamo, diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que o Senhor fala para uma igreja, o Espírito fala para todas as igrejas. E o que é para cada um de nós é para toda igreja também. E ainda isso que vamos ler parece que pode ter uma primeira aplicação pessoal, que não vamos desaproveitar cada um de nós, mas também temos que saber que essas palavras que vamos agora ver, que se correspondem com este processo aqui, também está falado em uma carta circular aos Gálatas, que é toda uma região, Gálias, mas não é a Galácia da França, sino a Galácia da Ásia Menor, Sicília e essa região. Então, essa carta era uma circular a muitas igrejas. Não havia uma igreja em Galácia, senão as igrejas de Galácia. Romanos era uma igreja, Corinto era uma igreja, Éfeso era uma igreja, Colossas uma igreja, Filipos uma igreja, e os demais eram pessoas. Só Galácia era uma igreja circular, era uma epístola circular a várias igrejas. Então, podemos aplicar no sentido pessoal e também no sentido coletivo. Então, tendo em conta este processo que acabamos de ler aqui, vamos para a carta de Paulo às igrejas da Galácia. E vamos ver aí alguns níveis que têm a ver com a formação de Cristo, que nos ajudam. Então, quero começar no capítulo 1, vou ler desde o verso 15. Quando agradou a Deus, que me afastou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu lhe pregasse entre os gentios. Não consultei em seguida com carne nem sangue. Nisso vi a Jerusalém os que eram apóstolos antes do que eu, senão que fui à Arábia e volvi de novo a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e permaneci com ele 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos, sino a Jacobo, o irmão do Senhor. Nisto que vos escrevo, eis aqui diante de Deus, que não minto.
Depois fui às regiões da Síria e de Cilícia, e não era conhecido de vista as igrejas de Judeia, que eram em Cristo. Somente ouviam dizer: aquele que no outro tempo nos perseguia, agora prega a fé que no outro tempo assolava, e glorificavam a Deus em mim. Por enquanto vamos parar aqui. Aqui Paulo fala algo relacionado a Cristo, uma frase que é revelar a Cristo em mim. Ou seja, primeiramente revelou a Cristo para ele, e aí começou aquela formação de Cristo nele. Mas quero começar pelo começo. Aquela edificação começa pela revelação. De fato, algumas das palavras que Paulo está usando aqui estão associadas com palavras que cita Mateus de Jesus falando para Pedro. E quero que chamemos também a atenção aí, podemos marcar aqui, podemos marcar em Gálatas, porque estaremos, Deus mediante, voltando para cá, mas vamos aquelas palavras em Mateus 16, que se relacionam intimamente com estas palavras em Pedro. Creio que Paulo, tinha no coração dele estas lembranças de palavras de Jesus, registradas de maneira especial por Mateus. Eu estou lendo agora no capítulo 16, verso 13. Vou ler a passagem que está subjacente na passagem de Gálatas. Vindo Jesus à região de Cesareia de Filipe, ou seja, subindo bem ao norte, praticamente já acima da Galileia, pelo lado já do oceano, ou seja, o mar Mediterrâneo, disse, perguntou a seus discípulos dizendo, ou seja, olha, tirou eles daquele contexto religioso de Jerusalém, onde todo se aprendia dos rabinos quase de memória e se tinha que repetir do jeito deles, e levou a eles a um lugar um pouco mais aberto, mais livre de pensamento, para que eles pudessem se expressar de maneira autêntica, porque o Senhor não está interessado em uma conformação aparente, teatral, externa. Ele quer viver uma verdadeira produção de Cristo na pessoa, que seja algo que é uma obra do próprio Cristo. Então necessitamos um ambiente mais livre, que não estemos constrangidos por formas e exigências externas religiosas, porque tudo que é fabricado somente pela carne é carne. Vocês sabem, como Paulo também diz em Gálatas, que aqueles que querem agradar segundo a carne, estes vos obrigam, colocam obrigações para se circuncidar e se gloriar na carne. Mas a carne não produz nada bom para Deus. Deus não espera nada da carne. Deus espera que a carne permaneça crucificada e que nós não vivamos na carne, senão a partir do Espírito. Então, por isso, tanto aqui em Mateus como lá em Gálatas, tanto para Pedro, disse Jesus, como Deus revelando ao Filho também a Paulo, disse, não segundo carne e sangue. O verdadeiro conhecimento de Deus provém de uma revelação
do Espírito. O primeiro assunto para crescer na realidade é que o próprio Senhor mesmo seja nos revelado pelo próprio Pai, diretamente pelo Espírito e em nosso Espírito. Pelo Espírito com maiúscula do Senhor, em o Espírito com minúscula nosso. Então, esse é o começo real da verdadeira edificação, tanto da pessoa em Cristo como da igreja. Por isso estamos vendo isto como válido na vida pessoal de cada membro do corpo, como no próprio corpo como um todo. Então aqui diz assim: quem dizem os homens? E aí o Senhor começa a fazer a diferença do que é a opinião humana do homem natural. E agora ele quer fazer uma clara diferenciação com seus discípulos, como se não fossem também homens. Mas a opinião dos homens nascida da natureza humana é uma coisa terrenal. E a revelação que vem do céu, como dom de Deus, é uma coisa celestial. Então ele coloca o fundamento da obra de Deus, do reino e da edificação verdadeira de Cristo em nós e da igreja, como algo sobrenatural, onde o próprio Deus tem que fazer o trabalho. Então diz aqui, primeiro, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E toda a pergunta é acerca de quem que é o Senhor Jesus para nós. Começa a pensar que o Senhor coloca esse telão de fundo para fazer contraste entre a opinião humana acerca de Jesus e o que é essa revelação divina, por intervenção do próprio Pai e também do Filho e também do Espírito. Então agora, para fazer esse contraste, ele nos mostra primeiro as opiniões dos homens. E eles disseram, uns, aqui estão na escola, João Batista, outros, outra escola, Elias, e outros, outra escola, Jeremias, e outra escola, ou algum dos profetas. Claro que aqui os apóstolos foram muito cuidadosos e não falaram de todas as outras escolas que falavam que ele era um filho do diabo, filho de fornicação, que faziam milagres por Belzebu. Isso eles não contaram. Mencionaram as bonitas. Era alguém, um profeta de Deus, como João Batista, como Elias, pensando em exaltar ao Senhor, dando bons informes acerca dele, mas todos rebaixavam o Senhor, porque realmente ele era mais que João Batista, mais que Jeremias, mais que qualquer dos profetas verdadeiros. Ele era o Cristo. Mas os homens não conheciam Cristo, porque ele não pode ser conhecido pelo homem natural, pelo homem que apenas nasceu da carne. Precisa nascer de novo para realmente conhecer o Senhor Jesus. Então aqui, e ele lhes disse, e vós? Agora já fiz o contraste. Primeiro perguntou pelos homens, e também eles eram homens. Mas se tinham recebido o Senhor e sido tocados pelo Espírito do Senhor, agora seriam filhos de Deus, que não são nascidos da vontade da carne, sino de Deus, não de varão, sino do Espírito. Então o Senhor está fazendo aqui uma importante diferença no início da edificação da igreja. Só para começar, já fiz separação entre o céu e a terra. Então disse, quem decís que eu sou?
O Senhor sabia, mas queria que ele se expressasse, porque nós temos que confessar aquilo que vem do Espírito de nosso Pai, o que aprendemos acerca do Filho, graças a nosso Pai e seu Espírito de sabedoria e de revelação. Porque ninguém conhece o Filho de verdade, senão somente o Pai. E só Ele pode nos falar acerca do Filho e do que Ele nos tem concedido. E essa revelação direta, essa intervenção celestial do próprio Pai, que é o único que conhece o Filho, nos falando acerca do Filho, nos abrindo os olhos acerca do Filho. E aí diz: sobre esta rocha da revelação edificarei a minha igreja, a revelação de Jesus Cristo, por parte do Pai, sendo ensinados pelo Pai. Então disse aqui: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Aleluia! Mais que João Batista, mais que Jeremias, mais que qualquer dos profetas, o Filho do Deus vivente, que a Bíblia já vinha falando do Filho desde o Antigo Testamento. Então lhe respondeu Jesus: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou isto carne e sangue. Ou seja, isto não pode vir da terra. Esse conhecimento não pode vir do esforço do homem, da pesquisa humana, do intelecto. Isso tem que vir como um sopro do Espírito, como falava João. O sopro do Espírito lhe faz entender. É uma intervenção do próprio Deus. E o verbo aqui é revelação. Não te revelou isto. Ou seja, isto não foi alguém da terra. Por isso ele começa, Paulo, a carta aos Gálatas, falando não de homem, nem por homem, sino por Deus. Ele fala dessa revelação aqui no capítulo 1, e logo volto para Mateus. Então lhe respondeu Jesus: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te o revelou carne nem sangue, senão meu Pai que está nos céus. Porque ninguém conhece o Filho como realmente Ele é, senão o Pai. Inclusive o próprio Filho, como registra João no Evangelho, no capítulo 17, ele disse: esta é a vida eterna. Ou seja, que para isto começa aqui, mas não para aqui, nem vai parar. A vida eterna é necessária para conhecer ao Pai e a Jesus Cristo, a quem enviou o Pai. Para conhecer ao Pai e conhecer ao Filho, será necessária a vida eterna. E isso é maravilhoso. Como será de imenso, que não temos palavras para explicar, que seja precisa eternidade para viver sendo surpreendidos pela excelência do Filho, porque ao mesmo tempo conhecemos ao Pai. Irmão, não pode haver uma bem-aventurança maior que existir para viver diante desse espetáculo imenso da revelação de Deus, e não só da revelação, sino da doação de Deus a nós por meio do Filho. Porque diz: Pai,
Eu quero que onde eu estou, eles estejam comigo para que vejam minha glória. E isso tem uma repercussão, como entendeu claramente Paulo também, e disse na 2 Coríntios, capítulo 3, por aí, verso 18 e 20, quando disse que nós, olhando a cara descoberta como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, quando vamos terminar de ser transformados? Quando já somos transformados para uma glória, e essa glória é uma etapa para outra glória maior, de glória em glória. Isso não para. Essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que nos sacia de glória em glória, de triunfo em triunfo, pela eternidade, sem terminar nunca. Nós aqui na Terra ficamos cansados de coisas que antes nos interessavam, mas depois já não queremos saber mais nada disso. Mas o Senhor tem a capacidade de nos surpreender cada vez com algo vivo, fresco dele, sendo ele o mesmo, mas nós só estamos no borde dele. E isto, irmãos, que alegria anunciar isto todos juntos, porque eu não estou anunciando vocês, todos juntos anunciamos isso. Conhecer a glória de nosso Senhor não vai acabar, não vai terminar. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, nosso Pai, e a seu Filho a quem Ele enviou, que só Ele conhece e que Ele que vai nos revelando. Mas é uma revelação que tem começo, mas que não tem fim. Não tem fim. É necessária a eternidade para ser alimentados eternamente de glória e crescer de glória em glória e ser transformados na imagem dele por essa glória. Olha, irmão, a palavra glória é algo muito grande, algo além do que pode ser definido. Por isso diz a Escritura que excede a todo conhecimento. Quando pensávamos que já tínhamos chegado a algum ponto, diz que um irmão estava muito cego. Eu estava cego. Tem gente que diz, já estou aburrido de ler a Bíblia, já sei tudo. Não sabe nada. Quando falamos assim é porque estamos cegos. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Precisamos dessa revelação constante. E agora o interessante é que ele falou, o que acabamos de lembrar, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tens enviado. E a mesma coisa fala João, na primeira carta, no capítulo 5, aí, chegando no verso 19 e 20, ele disse, o Filho de Deus tem vindo, e nos tem dado entendimento para conhecer. Claro que temos que prosseguir no conhecimento, como fala Deus por Oséias. O Filho de Deus tem vindo para dar-nos a conhecer ao que é verdadeiro. Diz a seu Filho Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é conhecido através do seu Filho Jesus Cristo. E disse, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conhecendo o Pai através do Filho. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece o Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém conhece ao Pai senão Jesus Cristo. Ninguém te conheceu, mas eu te conheço, disse o Filho. E agora Ele pode nos dar a conhecer ao Pai. Ele disse, Pai, glorifica teu Filho
para que teu Filho te glorifique a ti. Então, o irmão que está diante de nós, não nós podemos nem mencionar. Nunca surgiu no coração do homem. Nunca o homem viu nem ouviu isto, mas está preparado para os que lhe amam. Amém. Ou seja, que lindo quando o noivo, que vê que a noiva que ele conheceu melhor, surpreende a noiva e continua nos surpreendendo. Isso é a revelação de Jesus Cristo. Pensamos que já conhecíamos, já quantas vezes fazemos uma organização e colocamos o nome. Esta é a Associação dos Homens do Evangelho Completo. Mas temos os 3 meses que completar um pouco mais. No próximo ano, seguir completando. E seguir completando. Quando lemos a Paulo escrevendo os Tessalonicenses, eles eram uma igreja nova, mas uma igreja missionária já. Quando Paulo escreve, conta como eles já estavam até dando testemunho, não só de Cristo, sino como tinham recebido Paulo, Silvano, Timóteo. E era uma igreja cheia de amor e de fé. Mas Paulo falava que queria voltar para lá para completar o que falta à vossa fé. 1 Tessalonicenses 3, 9 e 10. Esse verso com que termina o verso 10. Completar o que falta à vossa fé. Já eram salvos, já eram cheios de amor e fé. Até eram missionários, já por toda a região, já levavam o nome de Cristo. Mas Cristo é tão rico que a nossa fé tem que ser completada, porque a nossa fé tem que ser a fé do Filho de Deus e o conhecimento do Filho, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Então aqui ele sigue falando de Jesus conforme essa ordem, que te conheçam a ti e a teu Filho a que me enviaste. Então já o Pai começou a revelar ao Filho, e agora o Filho começa a revelar à igreja. Porque na medida que conhecemos ao Pai pelo Filho, nessa base o Filho vai mostrando quem que é a igreja, o corpo desse Filho, que é o corpo que contém a plenitude de Deus. Ao Pai agradou que no Filho habitasse toda a plenitude. Mas agora disse que essa plenitude daquele que todo enche em todas as coisas está na igreja. A plenitude do Pai no Filho, e a plenitude do Pai e do Filho pelo Espírito, enchendo a igreja da sua própria plenitude, como fala também em Efésios, até que a igreja seja cheia da plenitude de Deus, ou tomada por essa plenitude. Então, amados, o que Deus fez do homem ser uma criatura desenhada para a eternidade em união com Deus é muito grande. Mas que isso se esteja dando e tenha começado a acontecer na Terra é precioso, e que tenha a ver conosco hoje é precioso, e que isto não vai acabar nunca, sino que de glória em glória, de glória em glória, levando muitos filhos e filhas à glória. Oh Senhor, irmão, que bem-aventurança, que aventura boa, que aventura boa. Amém. Bem-aventurado Simão, porque não te revelou isto carne nem sangue. A mesma coisa que fala Paulo aí, os Gálatas.
senão meu Pai. Meu Pai te revelou o Filho, ninguém mais pode nos revelar do Filho, senão o Pai. E também ninguém nos pode mostrar ao Pai, senão o Filho. Mas, que irmão, que bem-aventurança que o Filho veio e chegou à nossa vida. Que alegria, irmão! Que coisa imensa! E eu também te digo, meu Pai te disse quem sou eu. Então agora, por isso eu vou te dizer quem é você. Tu és Pedro. Antes era Simão, mas você agora se chama Simão, mas vai ser chamado Pedro. Simão era uma cana levada pelo vento. Pedro é uma rocha. Não a única nem a primeira, mas agora é uma rocha deste edifício da igreja. E disse sobre esta rocha, não sobre ti. Ele vem falando, tu és Pedro, mas não disse sobre ti edificarei a igreja. Não, sobre esta rocha, tu acaba de confessar, da parte de Deus, por bem-aventurança, por revelação divina, por intervenção de Deus do céu. Quem sou eu? O Filho de Deus e o Cristo de Deus. Sobre essa rocha, esse Cristo sendo revelado cada vez mais na igreja, edificarei a minha igreja. E essa edificação vai criando uma solidez no reino, que agora acrescenta, e as portas do Hades, aleluia, não prevalecerão contra ela. Ou seja, aqui é uma revelação de Deus em Cristo, no meio de uma guerra de oposição do maligno, de todas as forças da escuridade, mas que não vão prevalecer sobre a igreja. Estas palavras também do São João, no início do Evangelho que ele escreveu, no prólogo, quando ele disse, nele estava a luz, e as trevas não lhe prevaleceram. Aleluia! As trevas querem apagar a luz, mas isto é uma luz inapagável. Aleluia! E glória! É a luz da vida, a vida que tem luz e a luz que tem glória. Amém. Amém. Então disse, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja edificada constante e eternamente na revelação de Deus em Cristo e de Cristo ao Pai e ao Filho no Espírito. E agora sim fala para Pedro, e a ti te darei as chaves do reino dos céus. Por isso ele usou as chaves no dia de Pentecostes, quando perguntaram o que vamos fazer? E abriu as portas. Não somos nós que fazemos, mas é Ele que fez e nos dá e nós recebemos. Se batiza no Senhor, se identifica com Ele, receba a remissão dos pecados, receba o dom do Espírito. Quase sempre o homem, quando pergunta o que temos que fazer, é porque pensa que ele pode ajudar com alguma coisa do homem caído. A Bíblia se fala que somos colaboradores de Deus, mas se refere ao novo homem que vem da nova criação, esse que pode cooperar com Deus. O homem nascido de Adão só pode estorbar, mas o novo homem pode cooperar mesmo. Aquilo que Ele nos dá, Ele enche nossas mãos vazias. E na base da provisão, então é que nós cooperamos. Não na base da carne. Ela não pode fazer nada. Não te revelou isto, carne e sangue. Ele nos fez renascer. E a partir daí é que nós cooperamos com Deus. A partir de receber Ele, que Ele permanece em nós, isso que é verdade
de verdade, somos verdadeiramente livres. Livres da velha criação, agora estando em Cristo. Em Cristo já somos livres. Não podemos nos identificar só com o Adão caído. O Adão caído se é uma realidade terrível antes da regeneração. Mas a partir da regeneração há um elemento celestial e vitorioso que nunca as trevas prevalecerão sobre ele. Então, disse aqui, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, não sobre ti, sobre esta rocha, Cristo, Filho, revelado pelo Pai a nós, edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse verbo é aquele que usa João. As trevas não lhe prevaleceram. Aleluia. E menino quer nos escurecer e enterrar. O Senhor quer nos estabelecer e iluminar em glória. Glória ao Senhor. Vemos e esperamos e contamos com Ele. E a ti te darei a chave do reino dos céus, e tudo que atares na terra será atado nos céus. Que coisa! Essas palavras que disse aqui a Pedro, tudo que atares na terra será atado nos céus, e tudo que desatares na terra será desatado nos céus, é falado também para a igreja uma página depois, no capítulo 18 de Mateus, disse o Senhor à igreja, 17 agora, capítulo 18, versos 17 e 18. Se não ouvirem a eles, aqueles testemunhas, viram a igreja. E se não ouvir a igreja, neste caso a igreja local, não universal só, porque como vamos resolver um problema com um irmão falando da igreja universal? O irmão não me pagou 10 centavos, tenho que ir ao primeiro século falar com Pedro, com João, com Tiago, depois na era da reforma falar com Lutero, com Calvino, com Zwingli, aí os missionários. Irmão, quando vamos resolver algo? Aqui a igreja é local, no 18. Então diz assim, qual que é o versículo? Capítulo 18, Mateus, uma página verso depois, 17. verso 17. Se não os ouvirem a eles, aos 2 testemunhos ou 3, digo à igreja, mas esta é a igreja na localidade. Se não ouvirem a igreja, tem-lhe por gentil e publicano. Ou seja, uma pessoa que não escuta a igreja, parece que não se pode considerar ainda um irmão que nasceu de novo. De certo vos digo que tudo que ateis na terra, agora está falando para a igreja em cada localidade, o mesmo que falou para Pedro. Vos digo, né, que tudo que ateis na terra será atado no céu, e tudo que desateis na terra será desatado no céu. Outra vez vos digo, repete. E agora nem sequer está querendo falar de todos os santos da igreja, que tem que estar presente todos. Basta que estejam 2 ou 3 já. Vos digo, outra vez vos digo, ou seja, que o que disse antes, agora volta a falar com outras palavras, para não restringir a igreja somente todos os irmãos, senão basta com que comece com 2 ou 3. Isto já nesse acordo de Deus. Se 2 de vós se puserem de acordo na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, vos será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estou eu, em meio dele. Senhor, seja louvado pela tua presença hoje entre nós. Glória a ti, Pai. Então chegou perto Pedro e lhe disse: Senhor,
quantas vezes perdoarei a meu irmão que peque contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, sino ainda até 70 vezes 7. Temos que perdoar, e perdoar, e perdoar. E aí Deus nos ouve. Mas se retemos o que não devemos reter, às vezes disse: o que retereis será retido. Por isso, às vezes, se tem que esperar que o Senhor mova a pessoa não fique dura, porque senão o Senhor vai ter que esperar que a pessoa se arrependa e também perdoe e seja perdoada. E nós não podemos dizer algo distinto do Senhor, mas Ele quer que nós representemos o sentir do Senhor. Então aqui vocês veem que isso que falou para Pedro na página anterior falou também para a igreja de cada localidade. Então, agora sim, depois disso, podemos voltar. Pero antes veja o que falou o verso 20. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Claro, nesse momento, eles não podiam falar, tinham que esperar o momento da ressurreição, da ascensão do Espírito, para que as pessoas não estejam repetindo de memória como se fossem papagaios, coisas espirituais, que às vezes nos acontece a nós como aconteceu com o próprio Jó e com os amigos de Jó, que falaram e falaram de Deus, e os amigos defendendo a Deus, e Jó se defendendo a si mesmo, e Deus caladinho, e ele fala. Quando Deus começou a falar: quem que é este que oscurece com palavras e entendimento as coisas de Deus? E quando Deus começou a falar e fazer algumas perguntinhas para Jó, aí Jó começou a se dar conta o palavrerio dele. E disse Jó: oh meu Deus, eu falava o que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia, mas agora me arrependo, pongo minha boca em cinzas e humilhou um pó, e disse: Senhor, eu vou te perguntar, e o Senhor me vai ensinar. Deixou de confiar em seu próprio entendimento natural. Mas que falou Deus para os amigos de Jó? Vocês não falaram de mim o reto como meu servo Jó. Eu não pensava que os amigos de Jó estavam defendendo a Deus, mas Deus disse que eles não falaram no reto como Jó. Quem falou o reto era Jó. Mas que foi o reto que falou Jó? Eu falava o que não entendi. Coisa demasiado maravilhosa para mim, que falamos na naturalidade de nossa mente natural, nossa condição meramente humana, nossa inteligência natural, nosso parecer natural, a opinião humana. E esses eram os amigos de Jó, estavam acusando Jó e não entendiam realmente o assunto. Só lendo Jó inteiros que agora entendemos o assunto. E essas vezes, nem sequer lendo, muitas vezes Jó entendemos também. Só Deus nos vai aos pouquinhos dando luz, vai amanhecendo o dia aos poucos. O sol vai saindo de a pouco. Então, disse Deus: vai, falem com Jó, pidam que Jó ore por vocês, porque eu não quero vos tratar afrontosamente. Ou seja, se vocês não se humilham ante Jó, como ele se humilhou, e não reconhecem que vocês foram injustos, que não falaram no reto, então eu vou ter que corrigir vocês.
Mas se você vai falar com o Joe e Joe ora por vocês, está bom. Acabou aqui a coisa. Então, aí vemos como Deus tem que desbaratar, destruir toda a nossa prudência própria. Não te apoie na tua própria prudência. Fia-te do Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará, Ele endireitará tuas veredas. Ele vai te ir ensinando. Não seja tão dogmático pensando que está entendendo tudo, não. Podemos errar muitas vezes. Só Deus pode nos seguir ensinando se tomamos uma atitude de não pensar que já podemos assinar o Evangelho completo. Não, ainda não está completo. Ainda temos que seguir perguntando para entender mais. E não parar, não fechar, deixar aberto o Senhor para seguir nos revelando a palavra dEle. Que Ele tenha piedade de nós. Que erramos muitas vezes, só vemos um pouquinho na penumbra. Assim como começou a ver aquele cego, vinham os homens como árvores. Mas depois foi aclareando sua vista, sua visão. Então aqui já voltamos para Gálatas. E disse aí, verso 15: quando agradou a Deus que me afastou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. 2 vezes aparece aqui ele falando, me afastou. Já afastado desde o ventre da mãe. E por isso mandou também falar aos amigos dele: afastai-me. A Bernabé e a Saulo falou que os tenho já chamei ele, já afastei ele desde o ventre da mãe. Só vocês reconheçam, deixem eles livres para mim. Não tratem de controlar eles. E nós na religião queremos controlar e obrigar, como disse aí, não? Todos os que querem agradar segundo a carne nos obrigam. Na religião queremos quadricular todo mundo conforme o nosso pensamento. E queremos, e não deixamos que as pessoas pesquisem a Deus, pergunte a Deus e aprenda de Deus, porque não há outra maneira, se não é de Deus, não se pode aprender. Por isso disse, ninguém ensinará a seu próximo dizendo, aprende do Senhor. Não. Cada um tem que aprender de Ele. Não quer dizer que não temos que ouvir aos irmãos, ouvir a igreja, porque Deus pode usar o testemunho do outro para Ele nos trazer revelação. Mas é Ele que nos traz essa revelação. Sempre é Ele que tem que estar. Então não podemos estar impondo aos demais nada nosso, só damos testemunho até onde podemos, sabendo que ainda temos que crescer mais, que na igreja também podemos ser complementados, e que é Deus que faz a obra nas pessoas, e que não podemos obrigar ninguém, senão respeitar. O próprio Senhor respeitava quando chegavam com perguntas ainda, não sempre respondia a resposta para que fosse repetida sem revelação. Senhor, qual é o primeiro mandamento de Deus, o mais importante deles? E Jesus respondeu, e você como lê? Você como lê? Você me pergunta a mim, mas como você lê? Ah, Senhor, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ah, está bem, estás perto do reino. Mas o Senhor deixou que ele expressasse como ele entendia, como ele lia. E assim também João faz o mesmo. João escreve e diz, não vos escrevo como se ignorasseis a verdade, senão porque a conheceis. Porque a unção que vós recevistes dele, ele vos ensina todas as coisas, e não é mentira, é verdade. Olha como
como ele deixava espaço sem obrigar. Paulo dizia: Simão, eu tenho liberdade de te dizer o que te convém, te mandar ainda. Eu posso te mandar o que te convém, mas eu prefiro te rogar, porque eu sei que você ainda vai fazer mais do que eu te pido. Bem, assim falava Paulo para Filemão. E também a Timóteo dizia: Timóteo, considera você mesmo, você tem que considerar o que eu te estou dizendo, mas é o Senhor te dê entendimento em tudo. Porque dá o entendimento é o próprio Senhor. Claro, está bem ouvir a igreja, como não vamos ouvir a Paulo, considera, mas você tem que considerar o melhor que você sabe, com todas as suas luzes, com tudo o que já tem de Deus, mas pida a Deus que acrescente esse entendimento. Até aqui você já entende muita coisa, mas pida a Deus que te dê entendimento, enquanto você considera o que eu te estou dizendo. Então aí você vê a Deus que dá entendimento, os apóstolos de Deus na Bíblia dizendo e cada um considerando. Que respeito tem Deus, sabendo que sem sua ajuda não podemos fazer nada, mas quer que você considere. E como você lê? Vocês que dizem, o mundo que diz, e vocês que dizem. Bem nesse contexto, e a Deus dizia: eu gostaria de dizer muitas coisas, disse Jesus, mas agora vocês não vão poder sobrelevar. Mas, quando venha o Espírito Santo, quando venha o Espírito Santo, este é o trabalho que ninguém mais pode fazer, senão Ele mesmo. Zorobabel, não é com espada, não é com exército, não é obrigando as pessoas, é com meu Espírito. Essa é a palavra de Deus para Zorobabel, que edifica a casa de Deus, não é com força de homem, é com o Espírito de Deus. Não viu a visão? Qual era a visão? Aquele candeeiro sendo alimentado por azeite como ouro, que chega até as lâmpadas para dar vida nas lâmpadas, os espíritos dos irmãos da igreja no candeeiro, não com exército, nem com espada, senão com meu Espírito. Essa é uma obra do Espírito. A obra de Deus só pode ser feita pelo próprio Deus. Então temos que retirar nossa força humana e somente seguir o sopro do Espírito, colaborar com Ele naquilo que Ele nos permita, mas temos que esperar que seja Deus que dê a revelação. Diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, sim, mas quem dá o crescimento é Deus. Então temos que orar e interceder que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação a seu povo. Que Ele esteja no assunto, porque, como diz também a Escritura, em vão trabalham os edificadores, se o Senhor mesmo não edifica a casa. E em vão vela a guarda, se o Senhor mesmo não guarda a cidade. Então, o primeiro que temos que fazer é orar, interceder, para que o Senhor edifique a igreja e o Senhor guarde a cidade. Disse: se vemos nosso irmão cometer pecado que não seja de morte, pediremos a Deus, pedir a Deus, e Deus lhe dará vida. O que a pessoa precisa é a vida, e a vida ninguém de nós pode dar, só Ele pode dar. Mas podemos pedir: Senhor, dá vida para nós, dá vida para nossos irmãos. Senhor, fortalece nosso homem interior.
Senhor, concede espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento da Tua glória e da Tua palavra. Por isso dobro o meu joelho, disse Paulo, para que eu vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle e do que Ele nos tem concedido. As coisas de Deus só avançam com Ele, ao passo dEle, na hora dEle. O que nós temos que aprender é seguir Ele em espírito e em verdade. Então aqui, por aí começa. Agradou a seu filho agradou revelar seu filho em mim, para que eu lhe pregue. Ou seja, o filho que vai sendo nos revelado é para que nós preguemos aquele querido, proclamemos o filho que vamos conhecendo, graças à intervenção de Deus. Uma vez o Senhor teve que me corrigir e fui operado, por isso eu deixei a barba, porque a parte de abaixo do meu lábio tive que ser retirado e fiquei com a boca fechada, o lado da cima tive que ser rebanado para dar a metade para baixo e fiquei com a boca fechada em bom tempo. E quando acordei da primeira operação, acordei com umas palavras que Jesus me falou. E ele, no sonho que tive, enquanto saía da operação, ele me mostrou como eu tinha errado em muitas coisas, aceitando de maneira natural opiniões naturais de irmãos queridos. Mas eles não tinham falado sempre, e eu mesmo também. Então, depois de tudo, ele me falou o seguinte: passou o sonho mostrando os erros meus, os erros de outros, para eu não cair também neles. E depois me mostrou assim uma mesa cheia de frutas. Eu estava sentado diante da mesa e ele veio em pé, do lado de lá, e me falou assim no sonho, antes de acordar da operação. E colocou a mão num melão e olhou para mim diretamente e me disse: compartilha o fruto que seja fruto. Comparte do azeite e não do homem. E acordei da operação, que estava anestesiado e fui operado. E nessa operação o Senhor me mostrou aquele sonho mostrando os erros tanto de mim como de outros irmãos, e como eu tinha errado por ter seguido de segunda mão. Mas as palavras dele me consolaram, porque ainda que me corrigia, não me proibia compartilhar, só me falava: compartilha o fruto que seja fruto. Ou seja, o que aprendiste de mim, que é realidade em ti, compartilha o fruto que seja fruto. E comparte do azeite, daquilo que vem do Espírito, e não do homem. Ou seja, eu sou homem, e também há outros homens. Não é do homem, é do azeite, do Espírito. Isso foi a direção de Deus para Zorobabel. Mostrou aquela visão que ele não compreendeu, que isto, Senhor meu, não sabes? Isso é a palavra para Zorobabel. Qual? Não é com força humana, não é com exército, não é com espada, e com meu Espírito. É a palavra da graça que sobreedifica. Então isso aqui é a revelação de Deus que edifica a igreja desde o começo até a eternidade. Esse até, acho que não pode existir. Desde o começo e continuadamente pela eternidade. Então aqui disse:
não consulte em seguida com carne e sangue. Ou seja, se lhe pide a considerar a revelação. Só depois de um tempo de digerir. O Senhor não me deixou conhecer, irmãos, até que eu não fui salvo lendo a Bíblia. Não quer dizer que tenha que ser com todo mundo igual, mas isso me aconteceu a mim e a outros também. Que tinha que conhecer primeiramente a Bíblia e conhecer ao Senhor através da Bíblia e depois sim conhecer irmãos e outras coisas. Porque se iba conhecer primeiro fora, iba tomar aquele jeito natural. Mas aqui diz, não consultei em seguida com carne e sangue. A mesma expressão que o Senhor Jesus falou para Pedro. Bem? Não te revelou isto, carne e sangue. Cada qual tem que ter de Deus aquele trabalho direto. Não quer dizer que vamos desprezar a igreja, não. Vamos ouvir a igreja, vamos considerar o que a igreja tem que dizer, mas precisamos do Senhor para entender a Ele, e se a igreja está certa, precisamos da graça dele também. Cremos que a igreja está certa, ela é testemunha do Senhor, quando ela está edificada pela revelação de Jesus Cristo. Então, este aspecto da revelação de Cristo é só o primeiro aspecto. Só o primeiro aspecto. Só por causa da hora, vou adiantar um pouquinho outros aspectos que só o Senhor depois possa nos deixar mais tempo com ele. Mas, por enquanto, passamos no capítulo 2. E aí você vê agora o lugar da igreja. Sim. Estamos em Gálatas. Aí primeiro ficou um tempo, uns anos lá, 2 anos ou 3. Disse acá, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro. Passados 3 anos. 3 anos estive treinando revelação sozinho na Arábia. Imagina aquela mudança naquele fariseu, de fariseus, e Deus trabalhando com ele, aquela revelação direta, 3 anos, depois aí foi consultar com Pedro. Fui a ver, está com Pedro 15 dias, e depois estive também com o irmão do Senhor Jesus, Jacó, que não era dos 12 apóstolos. Tiago. Sim, Tiago, Jacobo, Tiago. Em português é Tiago. Sim, amém. Então aqui ele veio, não era aquele filho de Zebedeu, não era aquele filho de Alfeu, não era um menor, era Tiago Justo, Santiago ou Jacobo Justo, que existe esse nome, não? E diz aqui que só a ele viu a Pedro e a esse Tiago, o irmão de Jesus, chamado apóstolo, não dos 12, mas do seu edificador e do corpo. E disse, mestre que vos escrevo, isso aqui diante de Deus que não mente. Depois fui às regiões de Síria e de Cilícia, e não era conhecido de vista a igreja de Judeia, que eram em Cristo, somente ouviam dizer, aquele que em outro tempo nos perseguia, olha, outro tempo, agora predica a fé, que em outro tempo assolava, glorificavam a Deus. Agora sim, vem a outra parte, que depois de que há uma revelação direta, essa revelação direta tem que conferir também com a revelação direta dada ao resto do corpo, porque nós somos únicos. Então o Senhor, depois de que tratou privadamente com ele, quis que tivesse comunhão e permitisse o Espírito mostrar a unidade do Espírito e conduzir a unidade da fé e do conhecimento do Filho.
que são dois níveis. Podemos ter a unidade do Espírito enquanto prosseguirmos rumo à unidade da fé que está no futuro. Guardar hoje a unidade do Espírito até atingir a unidade da fé do Filho, o nível dele e o conhecimento dele. Então não podemos nós colocar o ponto final hoje, porque a Bíblia não colocou, nem Paulo colocou. Ele disse até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então temos que deixar aberto e seguir perguntando juntos e consultando o Senhor, que isso que o Senhor chamou de ser. Quando Jó orou e se humilhou e disse, não falar de mim o reto, como meu servo Jó. O reto é deixar aberta a pergunta que Deus nos retele, mas seguir tratando juntos, nos considerando mutuamente. Então disse, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, outra vez, ou seja, 14 anos depois dos 15 dias que estive com Pedro, levando também comigo a Tito, os 3 dos gentios, esse centro da equipe a favor dos gentios, Paulo, Bernabé e Tito. Mas subi segundo uma revelação. Também ele não decidiu quando subir, quando conversar, não pode ser imposto de fora, não foi uma imposição do papado dizendo tem que vir os bispos fazer uma visita límina ao Vaticano, não. Não foi Tiago, não foi Pedro, não foi João, foi a cabeça, Cristo, que disse, agora vai conversar com eles. Vê? A hora de Deus, não a hora do homem, não a hora de alguma organização que se engrandece a si mesma. Não se tira o lugar de Cristo. Segundo uma revelação, e para não correr ou ter corrido em vão, expus em privado os que tinham certa reputação o evangelho que prego entre os gentios. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, com todo esse grego, foi obrigado a circuncidar. Aqui nesta carta ele fala, os que querem agradar segundo a carne, os obrigam, mas aqueles que eram realmente a autoridade espiritual, não obrigaram a Tito a circuncidar, ainda que o próprio Paulo circuncidou Tito. Mas para não causar dificuldade com os outros. Mas ninguém obrigou. Eram os que saíram, diz que em nome de Jacó, mas disse, saíram e nós não enviamos. Que queriam obrigar aos gentios a circuncidar-se para se gloriar na carne. Quando tem muita gente uniformada como nós gostamos, nos sentimos grandes, mas isso não é verdadeira edificação. Isso é mentira. Isso é teatro. Isso é vanglória. Isso não é edificação da igreja. O que hace Deus, isso é a obra de Deus. Então disse acá, e isto, apesar dos falsos irmãos introduzidos escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos reduzir à escravidão, aos quais nem por um momento acedimos a nos submeter, porque isso seria uma sujeição à mentira e ao teatro e à maquinária, não ao Espírito. Para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas dos que tinham reputação de ser algo que tenham sido em outro tempo, nada me importa. Deus não faz acessão de pessoas, Deus faz apóstolos de pescadores, não? A mim foi isso de reputação. Nada novo me comunicaram, antes pelo contrário, como viram que tinham me sido encomendado
o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que hallou em Pedro, aquele que hallou em Pedro para o apostolado da circuncisão, hallou também em mim para com os gentios, do mesmo jeito. O agir de Deus é o assunto clave aqui. E reconhecendo a graça, olha, aqui não há mesquindade, aqui não há pretensão de controle natural. Reconhecendo a graça que lhe tinha sido dada, Jacobo, ou seja, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, nos deram a mim e a Bernabé a destra em señal de companheirismo. Os mais antigos dão a destra de comunhão nos mais novos, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Olha que harmonia, como diz o Espírito, né? Que harmonia, algo tão diferente que uma política eclesiástica organizativa seca, em vez de a expressão do Espírito na comunhão. Somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres, o qual também procurei com diligência ser. Então aqui estamos vindo, além das credenciais da revelação, a comunhão com o corpo. Igual que quando Paulo teve a revelação de Cristo, deixou a ele lá no chão. Que farei? O Senhor colocou também. Vai à rua direita e lá se te comunicará o que tens que fazer. Deus acaba de revelar a ele, mas quando ele pergunta o que tem que fazer, o Senhor coloca ele também na comunhão com a igreja, na comunhão com o corpo. Vai para a rua direita e lá se te dirá o que tens que fazer. Então você vê o equilíbrio. O Senhor tem que revelar diretamente, mas nós somos os únicos, se nós somos uma parte do corpo, e temos que conferir com o corpo. Né? E então, agora sim vem a segunda parte no capítulo 2, verso 19 e 20. Com Cristo, porque eu pela lei sou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para Deus. Para viver para Deus, não posso estar debaixo do regime da lei. Não quer dizer estar contra a lei, não. Tenho que ter o dador da lei, o Espírito de vida em Cristo, é que vai cumprir e magnificar a lei, sem abrogar ela, sino cumprindo e magnificando, mas dependendo da graça dele. Da graça dele. A graça dele nos ajuda a cumprir a lei, que é o amor. Aí está toda a lei cumprida. A Deus e o próximo. Então disse: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, o vivo na fé. Ou seja, ele em mim e eu na fé dele. Não somente nele, sino dele. O vivo na fé dele, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não rejeito, não deseito a graça de Deus. Pois se pela lei fosse a justiça, então por demais morreu Cristo. Então aqui estamos vendo um segundo nível daquelas folhinhas. Primeiro, revelação. Mas agora, quando há revelação, é Cristo vivendo em mim. E a vida que vivo ainda nesta carne, vivida na fé do Filho, que me amou, vivendo pela graça dele. Então aí aquela vida que vai frutificando passa de revelação a vida.
e de vida a viver. O vivo tem Cristo como vida, que é o dom, e Cristo como viver, que é aproveitamento do dom em cada coisa específica de nossa vida. E depois ele salta um pouco mais adiante e chegamos lá no capítulo 4 e diz assim, da seguinte maneira: no capítulo 4, a ver, diz, vou ler de 19: filhinhos meus, por quem volto a sofrer dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo revelado em nós. Aí começa aquela planta a crescer, individualmente e coletivamente, porque fala para a igreja também. Depois, Cristo que é revelado, Cristo vivendo em nós. E nós vivendo na fé do Filho, no regime da graça. É um nível maior, aquela espiga já começa a formar-se. E depois Cristo formado em nós. Até que Cristo seja formado. Primeiro revelado, então vivendo em nós e nós na fé do Filho. E então ele se formando em nós. Aí aquele grão enchendo aquela espiga. Aquele grão pequeno, quando foi crescendo até ser grão maduro. E por fim termina já não nesta carta, sino na carta aos Gálatas, e termina agora. Me demorei mais no primeiro fato, porque o outro era só para deixar a ideia mais completa. Filipenses, capítulo 1, a outra expressão de Cristo. Aquele grão que foi semeado é Cristo, e é revelado é Cristo, que vive em nós e nós nele é Cristo, que se forma em nós é Cristo, um pouco mais de Cristo cada vez. E agora, já quando ele fala que vai morrer em breve, diz que o Senhor vai deixar um pouco ele estar na terra, mas ele preferiria morrer. Então, nesse contexto, capítulo 1 diz, verso 19 do 1 de Filipenses: porque sei, a certeza de conhecimento espiritual, que por vossa oração, Filipenses 1:19, porque sei que por vossa oração e a subministração do Espírito, vê que sempre tem que ser fruto do Espírito, de Jesus Cristo, isto, a oração dos irmãos, e veio respondendo essa oração, acrescentando o fluir do Espírito. Bem, isto resultará na minha liberação, aonde da prisão, conforme a meu anseio e esperança de que nada será envergonhado, antes bem, com toda confiança, como sempre, agora também será magnificado Cristo em meu corpo, ou por vida ou por morte. Isso aqui já vimos aquele grão maduro, Cristo magnificado em nós. Como também disse que Deus magnificaria a lei, porque a lei dizia hasta aqui, mas em Isaías disse que Deus magnificaria a lei. Qual foi a magnificação da lei? O cumprimento de Cristo da lei, e foi além da lei, que a lei falava, não vai adulterar. Mas eu vos digo, não vou permitir nem sequer ser assim. Não vão matar, mas não vou permitir-te a ti ficar enojado com teu irmão, se resolver esse assunto. Se ele foi além da lei.
Ele não abrogou a lei, ele cumpriu a lei e foi além da lei. Ele magnificou a lei. E agora ele em nós é Cristo magnificado. Cristo indo além do mínimo que se exigia. Porque antes a lei estava fora. E não podíamos, em nossa fraqueza, cumprir a lei. Mas agora o velho foi crucificado e sepultado e o novo nasceu em Cristo. E nos fez livres em Cristo. Não é na carne, mas no Espírito somos livres. E agora andamos no regime do Espírito e pelo Espírito cumprimos a lei. E vamos além da lei, magnificando Cristo em nós. Então aí vê um terceiro aspecto, aí viu o grau reproduzido. Cristo cumpriu a lei e foi além dela. Ouvistes isto, mas eu vos digo. Aí está a lei sendo magnificada, mas não só como lei, sino como vida, como expressão da vida de Cristo. Então ele revelado, morando em nós, e nós nele, na fé dele, no regime da graça dele, e também então sendo ele formado, Cristo revelado, morando, andando e também se formando e sendo magnificado, ainda pela vida ou pela morte. Então, essa aqui era a plantinha crescendo, e assim é o reino dos céus, com aquela planta que cresce, que vem daquele primeiro grau, que é Cristo. Agora é o Espírito dele nos revelando, morando em nós, nos conduzindo, andando nele, sendo conformados à imagem dele, e ele se formando em nós, e ele sendo por fim magnificado em nós, já seja pelo resto da vida ou pela morte. Obrigado, irmãos, que me toleraram todo esse tempo. Mas agora o microfone está com vocês. É a igreja. Todos temos espírito, como ele quer ser um homem.